Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Guilherme Roldão na área. Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina de extensão rural, dando exemplos aí práticos das metodologias participativas de extensão rural. Então nós já conceituamos todas essas metodologias, nós já demos alguns exemplos, sobre elas, e hoje nós vamos tratar de 7 metodologias, Na próxima aula vamos falar de outras, para entendermos aí de forma prática como que se atuam, como o extensionista vai aplicar essas metodologias aí para os produtores rurais, para as comunidades que eles atenderão. Obviamente, é claro que temos diversas metodologias, não vamos tratar de todas, mas vamos tratar de uma grande parte, falando de suas vantagens e falando aí de suas limitações aí dentro da atividade enquanto transmissor de conhecimento e difusão de tecnologias, ok? Então vamos lá, a primeira metodologia que nós vamos falar hoje é a metodologia de contato, uma metodologia aí de alcance individual, que é uma metodologia que ocorre na grande maioria das vezes de situações imprevistas, O extensionista ele vai ser abordado aí em diferentes locais, em diferentes lugares, com a intenção do produtor buscar a orientação técnica ou uma informação. Nós temos como vantagem a metodologia do contato, não exigir o deslocamento do extensionista, pois o produtor ele vai ao encontro do indivíduo, do extensionista. Ele permite aí a transmissão de informações rápidas, além de orientações e técnicas de forma muito simples, e ainda permite a divulgação de trabalhos aí de unidades, principalmente levando o produtor aí a conhecer unidades de demonstração em outros momentos. Outra metodologia que nós temos de alcance individual também é a metodologia de visita, que assim, como o método de contato é individual, porém aqui no lado da metodologia de visita é um meio de comunicação já de ações mais planejadas, tá? Aqui já tem alguns pré-requisitos que precisam ser obedecidos para se conseguir uma eficiência na comunicação por meio da visita. Essa visita ela pode ser feita por meio da visita com informação, aquela onde o extensionista vai levar somente alguma mensagem. A visita com demonstração, onde se vai mostrar técnicas, práticas para o produtor rural. E a visita para levantamento, que é aquela onde se está interessado em apurar, ou levantar informações dentro dessa área para poder fazer algum tipo de estudo, algum tipo de ação mais direcionada. Como pré-requisitos para a metodologia de visita, lembrando que é uma metodologia de custo elevado, oneroso, por ser muito individualizada, é bem conveniente que o extensionista ele relacione a metodologia de visita com outros métodos. Então ele não ficar somente ali dentro dessa metodologia e que isso se desdobre de forma mais complexa para outras metodologias também. Outro pré-requisito interessante para a gente destacar é que todas as informações ou anotações que o extensionista possuir sobre esse público a ser visitado, ele precisa ter isso de forma antecipada, de forma planejada. Ou seja, qual que é o interesse desse público, qual é a necessidade que esse indivíduo tem, quais são as oportunidades que podem ser alcançadas dentro dessa metodologia. E outra relação também como pré-requisito se analisar aí a distância, e a possibilidade de se fazer outras ações dentro da mesma comunidade ou dentro da mesma rota. Então se traça ali esse modelo de visita e verifica se dentro da mesma região existem produtores com interesses homogêneos e pode-se aplicar aí a mesma metodologia, mesmo continuando sendo individualizada, mas a receita é a mesma dentro da mesma rota ou dentro da mesma comunidade.
Os objetivos da visita é conhecer efetivamente a realidade rural, introduzindo, reforçando ou ainda melhorando, né, técnicas e práticas agrícolas e pecuárias, para obter aí a cooperação de todo esse público envolvido. Como vantagem, a metodologia visita se demonstra muito eficaz na introdução de novas técnicas e práticas, né, ela se assemelha muito à aula particular. Ela permite ainda a assistência técnica especializada, então, novamente, né, essa individualização ela se torna aí um fator muito vantajoso dentro da metodologia de visita, e ela ainda facilita a obtenção e cooperação e a participação desse produtor. Enquanto limitação, nós já destacamos o custo sendo elevado, né? Sendo todas as técnicas de caráter individual são técnicas muito onerosas, acaba tendo um alcance muito restrito, tá? Por atender aí de forma bem limitada, individualizada a cada produtor. E pode-se perceber também que se acaba tendo uma concentração, né, dentro dos mesmos produtores, dentro das mesmas propriedades. O extensionista ele não leva a técnica, ele não leva só a comunicação, a informação e a tecnologia e depois ele abandona o produtor. Ele continua, né, monitorando isso metodicamente, né, de forma com rotinas, e acaba que isso limita, né, a concentração aí de um extensionista com poucas propriedades ou poucos produtores rurais. Outra metodologia que a gente pode destacar é a reunião. A reunião pode se dividir em reunião com informação e reunião com demonstração. Aqui a gente já tem uma metodologia que pode ser aplicada quanto ao alcance individual ou ainda grupal, né? Quando eu tenho um grupo com interesses homogêneos. A reunião com informação é aquela que se leva somente mensagens, né? Que se leva somente informações técnicas, e a reunião com demonstração, além de se levar a mensagem, se levar a técnica, eu vou levar também uma mostra, né, de processos, uma mostra de técnicas, né, uma prática mais evidenciada dentro desse modelo, né, de metodologia participativa. A reunião, né, enquanto um método que exige um planejamento muito eficiente, né, então ela precisa ter uma ação bem planejada, e antes de se preparar, de se planejar uma reunião, é importante que o extensionista considere qual que é o estágio que a comunidade rural está, né? Que pé que isso está. Levantar essas informações, levantar quais são as necessidades, quais são os interesses desse público que será atingido. Ainda, o extensionista tem que se preocupar com quais são os objetivos que precisam ser alcançados para poder estabelecer um plano de ação. E outra relação também, dentro da metodologia de reunião, é a conveniência de se utilizar a reunião em relação a outros métodos, né? Porque talvez, né, se a gente estudar outras metodologias, elas podem ser mais eficientes, dependendo da habilidade que o extensionista tem em realizar uma reunião, né? E essa reunião não se torne algo que não leve a lugar nenhum e o foco seja perdido, que ocorre na maioria das reuniões, quando o extensionista não tem um pulso ou não sabe conduzi-la. Os objetivos, né, da metodologia reunião é realmente introduzir práticas desconhecidas para esse público, melhorando o uso de práticas que eles já utilizam, respeitando aí então a história, né, dessa comunidade ou desse produtor rural. Outra relação é proporcionar oportunidades à troca de experiências entre produtores quando utilizamos ações de alcance grupal. Dentro da reunião ainda é possível se planejar de forma racional as ações, né, que serão desenvolvidas. Permite também o desenvolvimento de liderança dentro desses grupos. Esses grupos acabam se desdobrando depois em organizações rurais, por exemplo, como associações. Como objetivo também a metodologia reunião, ela é motivacional, né, para adoção ou melhoria dentro das práticas ou as tecnologias ainda recomendadas e adequadas dentro de um alcance considerado aí grupal, ok? Então a gente tem aí o modelo de reunião, né? A gente está destacando no presente momento. Como vantagem que nós temos nessa metodologia é a racionalização de custo-benefício no atendimento, ou seja, eu emprego a mesma técnica para um grupo e esse grupo com interesses homogêneos, isso dilui, né, bastante o custo dessa metodologia. Ela possibilita
a organização e a dinamização de grupos, né, nas comunidades rurais, facilita a informação técnica, porque eu trabalho, né, com um grupo já com interesse específico e homogêneo, e favorece também a introdução de outros métodos, né, sejam eles de alcance simples ou complexo, né, para a comunicação grupal, no caso de trabalhar com grupos aí de interesses homogêneos. E ainda, né, a reunião tem como vantagem a oportunidade do extensionista em conhecer de verdade qual é o problema e as aspirações da população, assessorando então esse grupo na busca de soluções para os seus problemas. Enquanto desvantagem e enquanto limitação dessa metodologia, nós temos aí a pouca oportunidade de atender os interesses individuais, né? Então fica meio solto, às vezes, um problema que é muito pontual e a gente acaba resolvendo isso de forma coletiva. A outra questão exige um preparo muito grande por parte do extensionista, né, em conduzir, né, grupos que têm interesse homogêneo, mas às vezes têm características heterogêneas. Então, uma limitação, então, né, é o planejamento muito rigoroso que precisa ser feito, a organização, os métodos de realização e depois fazer a avaliação desse grupo, né, desse coletivo e saber se a ferramenta, essa metodologia que foi aplicada, ela alcançou o resultado esperado. Outra metodologia também que a gente pode destacar de alcance grupal é a excursão. Então, a excursão é um método também planejado, utilizado, né, dentro da extensão rural para conduzir, né, grupos de pessoas com interesses homogêneos em interesse, que os interesses desses indivíduos são homogêneos e com condição para levar esses indivíduos a locais onde nós temos boas práticas, né, nós temos bons trabalhos. Como um pré-requisito para poder estabelecer a metodologia de reunião, antes de programar qualquer excursão, né, qualquer modelo ali, os extensionistas precisam identificar qual é o método que vai ser aplicado dentro da excursão e qual é o público que está envolvido dentro dessa metodologia. Interessante que você, extensionista, avalie as condições locais, né, qual é o impacto que isso vai dar para a comunidade que está sendo levada para a excursão e até aquela que está recebendo o grupo, né, de produtores. É importante que você ainda considere uma maneira, né, uma prática correta a ser demonstrada para esses produtores, né? Isso tem alguma lógica para eles. Você estabeleça de forma antecipada como vai ser feito o deslocamento desses indivíduos, se vai ser de forma coletiva ou de forma individualizada, se isso vai ser cobrado, se isso vai ser gratuito. Como é que você vai estabelecer o alojamento dessas pessoas caso isso não seja possível o retorno no mesmo dia? Como serão executadas as refeições, né, desse pessoal, tanto durante o período da viagem, quanto no período onde se está trabalhando ali, né, essa metodologia. Identificar também, né, a receptividade do colaborador, né, que vai ser o que vai conduzir essa excursão. Então, às vezes vai ser representada por algum produtor ou outras pessoas vão estar nessa responsabilidade. Qual que é a época oportuna para a realização dessa excursão? Então, verificar se tem condições de festas locais, né, feriados. Isso pode impactar, talvez, dentro da questão do uso de hotéis, de restaurantes, que isso pode causar aí talvez problemas aí dentro da execução dessa metodologia. É importante que você, extensionista, ainda identifique a coerência, né, entre a excursão, as atividades que você vai propor, que estão programadas na unidade local de observação, e ainda a continuidade da assistência técnica, como que ela vai ser realizada depois que essa galera voltar ali para a sua comunidade rural. Outra relação para você se preocupar é nas condições de segurança, né, do extensionista na coordenação da excursão ou no assessoramento regional aí desse grupo que vai ser conduzido para essa região aí, para esse novo local. O objetivo da excursão
ele é um melhor aproveitamento, então, das práticas, das tecnologias e das experiências que já foram bem sucedidas por outros grupos, né, que pode estar dentro da área ou fora da região de atuação. Conhecer também alternativas que sejam viáveis na solução de problemas desses produtores, despertando o interesse desses indivíduos aí em inovações mais rentáveis. E ainda estimular a participação coletiva, né, na discussão e na solução desses problemas que são comuns entre todos eles. Enquanto vantagem, a excursão demonstra aí a condição de ampliar os horizontes, né, dos excursionistas, né, vendo uma realidade, uma prática que já está dando certo em uma outra região. E aí, com isso, né, identificamos como vantagens o conhecimento desses indivíduos nas práticas e nas tecnologias que são recomendadas e as condições semelhantes, né, da nossa região, né, do nosso público, para a aprendizagem e adoção dessas técnicas. Quanto desvantagem, né, enquanto limitação dentro da prática da excursão, muitas das vezes ela exige um deslocamento, isso é um transtorno quando trabalha com um grupo grande de pessoas, isso exige o recurso de transporte, algumas das vezes de alojamento e até refeição, exige uma organização muito rigorosa, porque está trabalhando com um grupo grande de pessoas, exige um local apropriado, né, para a execução da tarefa e até para os colaboradores, um planejamento, então, muito rigoroso, né, e seguido bem à risca. E outra questão é você conduzir, como você vai conduzir a avaliação que esse método foi eficiente, né, como você vai verificar se as informações foram passadas de forma correta e se os produtores absorveram essa informação também de maneira correta. Então, qual o critério, né, de feedback que você vai avaliar para entender a avaliação dessa metodologia. Outra metodologia muito utilizada, que é conhecida por vocês, né, que é massificamente aí adotada dentro do meio rural, é o dia de campo. O dia de campo, então, é um método planejado de comunicação grupal de efeito motivacional e demonstrativo, né? E é utilizado dentro das técnicas de extensão rural para se demonstrar em um dia, né, ou em algumas vezes até 2 ou 3, uma ou mais práticas agropecuárias que a tecnologia, né, ou esses métodos são aí mais recomendados. Para se fazer um dia de campo, temos como um pré-requisito, antes de qualquer, né, iniciativa, de qualquer interesse em se realizar um evento como esse, o extensionista ele tem que avaliar, né, analisar com bastante cautela, com bastante critério, qual que é o método que vai ser aplicado dentro desse dia de campo. Verificar se o dia de campo também é o melhor método, porque acaba sendo uma atividade onerosa, né? E que muitas das vezes até envolve a metodologia de excursão também. Verificar qual é o público que vai ser atingido, né? Se esse público, muitas das vezes esses dias de campo são patrocinados até para fins comerciais, e aí às vezes o público que vai se envolver com esse dia de campo não vai gerar retorno financeiro para esses patrocinadores, né? E aí é interessante que você selecione aí esse público com a especificidade o mais próximo possível da técnica, né, que vai ser aplicada aí no dia de campo. O objetivo da realização dessa atividade é demonstrar resultados práticos, né? Isso permite comparações entre produtos, entre técnicas, né? entre empresas. Isso permite também, na discussão entre as estações, a troca de experiências e o entrosamento, né, da parte técnica dos indivíduos que estão dentro da área, principalmente comercial, com os produtores que estão visitando, né, esse evento, né, esse método aí que é o dia de campo. Enquanto vantagem, nós temos no dia de campo uma abrangência, né, muito grande de assuntos que podem ser trabalhadas e que isso gera uma motivação significativa, né, dentro dos produtores rurais, envolvendo aí diversos níveis, né, de pessoas, sendo aí não somente produtores rurais, mas também lideranças, autoridades, né, dentro desse método. Enquanto desvantagens do dia de campo, nós temos aí também o planejamento, né, sendo uma desvantagem caso você não tenha habilidade para isso. Entender que pode ser que ocorra dentro desse evento
uma adoção aí de um público extremamente heterogêneo e numeroso, levando um custo bem elevado aí para essa metodologia, exigindo também do extensionista um local, né, para ser realizado isso de maneira eficiente, com a participação de colaboradores aí extremamente adequados para a aplicação desse método. O planejamento é um limitante, né, dentro das desvantagens, né, do dia de campo. Então, para ser elaborado, é necessário que o extensionista elabore esse planejamento de forma muito rigorosa, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai reunir toda a equipe local, as lideranças, as autoridades, para definir aí o assunto, quais são os números de estações que serão realizadas, né? Como é que esses indivíduos vão rodar, de quanto em quanto tempo eles vão permanecer na estação, se uma estação terminar primeiro, esses indivíduos vão ficar esperando, como é que nós vamos, né, motivar aí essa atividade aí para que ela não se perca, né, por uma questão de falta de planejamento. A organização, né, ela se torna de forma eficiente o dia de campo quando você se estabelece por comissões, né? Então, primeira coisa, escolher, né, visitar o local do dia de campo, preparar esse local, preparar os materiais, preparar os técnicos, né, os equipamentos, a divulgação, como é que vão ser a comunicação, ela é só verbal, ela vai utilizar também metodologias expositivas, então o estudo já tem que estar, né, sendo feito de forma antecipada, né, e no dia isso não seja aí um corre-corre, não demonstre uma falta de organização aí por parte do extensionista. A realização do evento, interessante que também se faça a inscrição antecipada para o dia de campo, mas também que se permita a inscrição no dia da atividade, dependendo do número, né, do público que já foi preenchido aí, né, antecipadamente, e orientar também os participantes na chegada, como é que eles vão formar os grupos, como é que eles vão retirar ali, né, os seus elementos lá, né, os seus brindes, boné, caneta, bloquinhos, né, como é que eles vão se direcionar para as estações, como é que eles vão fazer o giro. E é interessante também, dentro do planejamento, né, do dia de campo, né, na parte do encerramento, é reunir também os seus participantes, né, após a passagem por todas as estações, né, e geralmente o dia de campo sempre se encerra aí com uma churrascada, né, com alguma refeição, onde há uma integração aí entre todos os produtores. É até interessante que hoje em dia, né, muitos dias de campo estão perdendo o seu brilho, a sua magia, até porque muitas pessoas estão interessadas em participar somente das festividades do dia de campo, e isso tem levado um descrédito muito grande de produtores sérios, né, em participar dessa atividade. Bom, outra metodologia que nós podemos destacar também é o que se chama de dia especial. É uma metodologia onde você vai aplicar com interesse, né, de comemorar, inaugurar, iniciar ou ainda estimular determinados programas de ação de caráter social, cívico ou comunitário, né? Então se estabelece lá o dia do meio ambiente, né, o dia da água, e aí se faz uma questão mais de conscientização, se reúne pessoas aqui de cunho bastante heterogêneo, né? E aí você tem uma sensibilização aí por parte desses indivíduos. Outra metodologia que nós temos também é o curso, né? Isso é muito aplicado também, um método de alcance grupal também. O objetivo se tem do curso, que é diferente da palestra, o curso tem o interesse em capacitar ou especializar as pessoas, né? Então ele tem uma carga horária maior, enquanto o pré-requisito se esse método é apropriado quanto ao objetivo, quanto ao público que ele vai alcançar, qual que é a época e o interesse dessa população, qual que é o objetivo, né, do curso. Então, você quer capacitar, especializar pessoas, você quer capacitar um grupo homogêneo em técnicas e práticas, né? Então estabeleça aí qual é o objetivo de você, né, tá trabalhando essa metodologia. Enquanto vantagem, o curso ele é uma metodologia
que facilita a troca de experiência, né, entre o público que está envolvido no curso e o técnico, o extensionista que está ministrando, né, essa atividade. Ele permite uma integração também entre órgãos e entidades, então você pode relacionar aí apoio de secretarias, né, de empresas de fomento. O curso também ele permite, enquanto vantagem, atingir um grande número de pessoas, né? Isso permite se torna menos oneroso, porque você trabalha de forma coletiva, tanto em questão de recursos, seja eles físicos, financeiros, né, ou humanos, e em relação ao tempo, né? Então eu consigo capacitar um grupo grande de pessoas num espaço de tempo menor. Enquanto desvantagens, né, nós temos ali a exigência de um local adequado para isso, então tem que se pensar, nós vamos ter um data show, vamos ter local para o pessoal sentar, isso vai ter que ser um ambiente climatizado, como é que isso vai realizar, então tem um pensamento em relação a isso, envolve muitas das vezes recurso e deslocamento do extensionista e dos interessados, né? E exige também instrutores aí com qualificação significativa para promover o interesse e o envolvimento desses produtores dentro da atividade. Dentro do item planejamento, o curso, é interessante que você faça uma seleção de qual conteúdo que vai ser adotado e aplicado nessa metodologia, quem são os participantes, né? O local, os meios e métodos, os instrutores e os recursos que vão ser utilizados, definir a figura de um coordenador desse processo e elaborar uma programação, até para a gente ter um centralizador de informações e que isso, né, tenha um desdobramento a partir de uma liderança. Dentro da organização do curso, é importante que a divulgação, exista, né, uma divulgação dessa atividade, a divulgação ainda da inscrição e como que você vai mobilizar os participantes, né, para o local, como que você vai mobilizar ali os seus facilitadores, as lideranças, né, para o evento que você, enquanto extensionista, está interessado. E outra questão que você precisa se preocupar é em relação à avaliação, né? Avaliação não só do conteúdo, né? Não só do material utilizado dentro da técnica que você utilizou na metodologia do curso, né? Isso é fácil, aplica-se prova, verifica se você está tendo eficiência lá, mas é interessante também que você avalie o instrutor, que você avalie se a mensagem que esse indivíduo está passando, se ele tem a didática, né, e a compreensão do produtor, se ele fala realmente a língua do produtor. Não adianta ele ter um conhecimento muito grande, ele ter um currículo muito bom, se tudo aquilo que ele fala, o produtor não está, né, absorvendo e enxergando como ele coloca isso em prática. Bom, pessoal, a gente trabalhou então aqui inicialmente 7 metodologias, nós vamos continuar na nossa próxima aula. Lembre-se que esse material já está disponível lá no seu material de apoio, e não se esqueça da realização da atividade para validação da presença na aula de hoje. Ok, pessoal? Agradeço então a companhia de vocês, obrigado e até a próxima!